Olá a todos, continuando aqui com o nosso estudo de Kitur Shulchan Aruch, a gente vai pular algumas halachot que são menos relevantes para o nosso dia a dia, para o funcionamento da nossa cozinha. Elas são principalmente ligadas ao shochet, por exemplo, com relação ao frango. Às vezes o frango ele é taref, ou seja, ele tem algum problema interno que ele não vai sobreviver o próximo ano. Isso faz que esse frango não possa ser kasher, mesmo que façam nele shchita, ele não se torna kasher. Uma das formas como isso acontece é quando alimentam o frango à força para engordar ele. Isso pode acabar fazendo algum problema, gerando algum problema interno, intestinal no frango. Então o shochet ele tem que verificar exatamente se tem algum problema ou não. Aqui realmente é algo que os shochatim, que as ashgachot fazem. Por isso, quando se compra carne, se compra frango, comprar de uma ashgachá meadrina, uma ashgachá conhecida. Vamos seguir em frente para a próxima halachot, daqui até o fim desse capítulo, fora a última halachá, que ele fala de assunto um pouco diferente, daqui até o fim do capítulo, o Kitur Shulchan Aruch fala sobre tolaim, sobre vermes encontrados em frutas, legumes e etc. Esse vai ser o nosso assunto a partir de agora. A gente vai ter umas 10 halachot sobre o assunto, mais ou menos. Vamos tentar trazer exemplos de comidas que a gente geralmente tem em casa, que tem que verificar ou não tem que verificar, mas antes disso, vamos fazer uma pequena introdução ao assunto de tolaim. É um assunto extremamente complexo na halachá, tem muitas questões a serem lidadas. Vamos nessa introdução já conhecer um pouquinho dessas questões. A gente já vê que não é uma coisa tão simples, tão fácil, por isso cada fruta e fruta, cada tipo de legume, cada coisa que a gente usa em casa, tem que ver exatamente como verificar, como não. Então vamos lá. A Torá proibiu 3 tipos de tolaim, 3 tipos de vermes. Vermes que crescem na água, vermes que crescem em frutas e legumes, em vegetais de forma geral, e vermes que crescem no ar. No ar significa esses que voam, por exemplo, mosquitos e moscas, etc. Esses 3 tipos de tolaim, 3 tipos de vermes, foram proibidos pela Torá. E a gente encontra uma rigorosidade especial com relação a isso. Geralmente, alguém que come algo proibido, por exemplo, vamos pegar alguém que comeu porco. Se a pessoa comer uma quantidade de um kazait de porco de 27, 28 gramas, ele transgride uma proibição da Torá. Já alguém que come uma tolat, come um mosquito, come uma mosca, ou come algum verme que tem na água às vezes, ou nas frutas, ele transgride 4 ou 5 proibições, dependendo do tipo. Em alguns lugares a Torá repetiu a proibição, sempre trazendo uma proibição a mais, ou seja, em uma comida, se a pessoa comer uma coisa só, um bichinho só, ele transgride 4 ou 5 proibições. Então a gente encontra que a Torá rigorou muito nessa questão. Não só isso, vieram nossos sábios e falaram, já que a gente vê que a Torá rigora muito com relação a isso, que tem várias e várias proibições em um alimento só, e mais ainda, com relação a alimentos não ksherim, por exemplo, carne com leite misturado ou animais não ksherim, a pessoa só transgride a proibição se ele comer um kazait, a quantidade de 27 gramas mais ou menos. Já com relação a um mosquito, por exemplo, uma mosca ou algum verme que tenha numa fruta ou algum verme que tenha no alface, por exemplo, se é o verme inteiro, não importa o tamanho dele, ele pode ser bem pequenininho, pode ser que ele não pesa nem 10% de uma grama, já é proibido. Não precisa de uma quantidade grande, mesmo uma quantidade pequena já é proibida. Por isso, quando nossos sábios viram que a Torá rigorou tanto nessa questão, eles falaram que a gente também vai rigorar em outro ponto. Geralmente, algo proibido, a gente viu, talvez comentou algumas vezes, que existe algo chamado bitul beshishim, quando ele se encontra com 60 vezes mais de algo permitido, ele é anulado. Então, se, por exemplo, caiu uma gota de leite não kasher, leite de camelo, em um litro de leite, tem 60 vezes mais, está tudo permitido. Com relação a bichinhos, com relação aos vermes, se eles estão inteiros, eles não se anulam de forma nenhuma. Mesmo que tenha 1000 vezes mais, continua sendo proibido. Então, mesmo que seja um verme pequenininho em uma folha inteira de alface, e a folha de alface tem 1000 vezes o verme, o tamanho desse verme, ele continua sendo proibido. Então agora surge a questão, será que eu não posso comer nada então? Será que sempre que eu vou sentar para comer um arroz com feijão, vou comer um pedaço de carne, vou comer uma salada, um pepino, um tomate, o que seja, será que eu nunca posso comer sem verificar? Toda vez que eu for comer qualquer coisinha eu preciso verificar? Ou seja, quando eu tenho que suspeitar que tem lá um verme ou algum bichinho e quando não?
Então a gente não tem uma definição muito clara para isso. A primeira definição que a gente encontra aparece nos Rishonim. O Rashba escreve o seguinte, que é proibido, ou seja, eu tenho que verificar, eu tenho que suspeitar que tem algo errado quando eu tenho miut amatsui. Miut é o contrário de rov, rov é a maioria, miut é a minoria, matsui é comum, ou seja, algo que não é em todo lugar que tem. Se é uma fruta, por exemplo, figo é muito comum. Figo, todo mundo sabe que o figo ele é bichado, tem um monte de bichos. Isso daqui não tem dúvida que tem que verificar. Mas, quando eu tenho uma fruta que mesmo a minoria das frutas tem bichos, mas é algo comum, já é obrigatório verificar. Então, algo que é bichado, que todo mundo sabe que lá sempre tem bichos, isso sem dúvida que eu tenho que verificar. Mas mesmo um caso, um tipo de fruta que não é toda que tem, não é nem a maioria das frutas que tem, é a minoria das frutas, menos da metade das frutas tem bicho, mas é algo comum, eu tenho que verificar. Agora, entre os posquim também surgiu a dúvida, como eu defino minoria comum? Como definir isso? Então, tem posquim que vêm e falam, olha, minoria comum significa que entre 25% e 49% das frutas tem bichos. Se eu acho uma fruta que só em 10% dessa fruta encontro bicho, eu faço um teste, eu procuro, pego todas as maçãs, por exemplo, em menos que 25% das maçãs eu encontro bichos, então isso daqui não está próximo à maioria. Não é uma minoria comum, é algo incomum. Então tem posquim que dizem que vai entre 25% e 49%. Se numa verificação geral, se eu fizer um teste, eu encontro bichos em 25% a 49% das frutas, eu preciso verificar. Outros posquim, assim o Shotakov traz, falam que não, 10%. 10% já é uma coisa comum. Se em 10% das frutas que eu pego para comer, legumes que eu pego para comer, eu encontro lá algum bichinho, isso é sinal de que é algo comum, de que realmente eu encontro por aí esse bicho. É 10%. Esses posquim eles foram de acordo com a porcentagem. Outros posquim falaram que não. A questão de comum e não comum, minoria comum e não tem nada a ver com porcentagem. Comum significa algo que em todo lugar eu encontro. Ou seja, pode ser que só 3% das frutas eu encontro bicho, certo? Pode ser que se eu pegar alface para verificar, só 3% dos alfaces eu vou encontrar bichinhos. Mas eu encontro esses bichinhos em alfaces no Brasil, encontro esses bichinhos em alfaces em Israel, na Europa, em vários lugares, e sempre, tanto no verão quanto no inverno, em todas as épocas do ano. Ou seja, é algo comum, é algo que tem em todo lugar, em toda situação, em todo país, em toda época do ano, sempre tem esses bichinhos. Então, mesmo que seja uma quantidade pequena, de 3, 4%, já que é comum, isso daqui faz com que seja proibido. Tem quem diga que comum, a verdade não. Comum significa algo que as pessoas têm noção. Você pergunta para alguém, esse tipo de legume, esse tipo de verdura tem bichos? Se a maioria das pessoas falam que sim, isso daqui precisa verificar, então precisa, se não, não. Ou seja, a gente já vê aqui uma grande discussão exatamente como definir que legumes eu preciso, quais eu não preciso. Será que eu vou de acordo com a porcentagem? Será que eu vou de acordo com o fato de ser comum, que as pessoas acham, que as pessoas não acham? Então isso daqui já demonstra que temos aqui uma questão realmente a ser lidada para definir exatamente qual é a halakha. Além disso, a gente tem a questão do tamanho. Qual o tamanho do animal, qual o tamanho do bicho, o tamanho do verme que é proibido. Mesmo se ele seja mínimo, mesmo que ele seja muito pequenininho, às vezes 0,1 centímetro, isso daqui já é proibido. A definição é a seguinte, todo animal que ele consegue ser visto a olho nu, todo bicho que pode ser visto a olho nu é proibido. Se eu preciso de um microscópio para ver isso, se só com um microscópio dá para ver os bichinhos, aí não. Mas se eu consigo ver isso a olho nu, já é proibido. Tem quem diga que o olho nu é de qualquer pessoa, qualquer um em casa, qualquer pessoa que consegue ver, a gente verifica de acordo com ele. Tem quem diga que precisa ser, não, é o olho nu de alguém mumhe, alguém que ele entende do assunto, que ele sabe verificar direito. Então aqui também é uma outra discussão como definir exatamente que tipos de pessoas me definem o procurar dos bichos. Será que qualquer um, eu pego uma pessoa na rua e falo, você está vendo bicho? Se a pessoa fala, não, está em ordem, ou será que eu tenho que pegar alguém que entende do assunto, sabe verificar, sabe olhar, ele tem uma visão um pouquinho melhor, que tipo de pessoa pegar? Importante notar aqui que se tem problemas externos que impedem com que eu veja o bichinho, isso não faz com que ele seja permitido. Ou seja, se por exemplo o bichinho é da cor do legume, ou se está escuro, ou se eu não estou vendo muito bem, ou se o legume está longe de mim, não está perto. Esses problemas não é que eu realmente não consigo ver o bicho. Se eu tivesse numa situação ideal, eu conseguiria ver, certo? Então,
Nessa situação, se por exemplo o bicho é justamente ele é verde da cor da alface, isso daqui, por mais difícil que seja de ser visto, isso não faz com que ele seja permitido. Certo? Essa é uma pequena introdução sobre conceitos gerais, tem outras questões também, digamos que eu vou de acordo com a porcentagem, 25 a 50 a 49%, mas isso é em cada refeição que eu faço, ou na colheita das frutas, ou tem que pegar todas as frutas que tem no mundo inteiro e calcular, ou seja, eu vou de acordo com o quê? De acordo com aquela refeição que eu estou fazendo, o quanto eu compro para ter em casa, de acordo com todas as frutas da colheita, exatamente 25% do que? De cada folha e folha de alface. Por isso, tem muitas questões aqui, então é preciso. Sempre que tem uma dúvida, algum tipo de legume, algum tipo de verdura, tem que verificar ou não tem que verificar, tem que olhar nos livros exatamente como verificar o que a gente está procurando, quais precisam ser verificados, quais não precisam ser verificados. Na continuação, a gente vai trazendo aqui, baseado no Kitzur Shulchan Aruch, alguns exemplos mais comum, tipos de frutas ou farinha que a gente costuma ter em casa, tipos de legumes que precisam verificar, como verificar exatamente e quando eu preciso e quando eu não preciso, Bezat Hashem, na continuação.